Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso 19º vídeo do Manual do Recenseador para você que passou aí na sua prova e está como classificado ou não eliminado. Hoje vamos falar sobre setores urbanos, percurso organizado por quadras e faces. Nas áreas urbanizadas, o percurso se baseia na identificação das quadras e faces que existem na parte interna do setor e na movimentação por elas de forma ordenada. Esse é o tipo mais comum dentre os setores coletado regularmente para as pesquisas do IBGE. Portanto, trataremos primeiro do caso mais recorrente para depois aprender procedimento de percurso e cobertura em setores rurais, também bastante recorrentes, e em setores em outras situações que está acima. Na maioria dos setores em situação de núcleo urbano e aglomerado rural, você encontrará situações em que este procedimento se aplica. Mas é possível que você precise avaliar outros mecanismos de percurso e cobertura. Observe na figura acima um exemplo de mapa do setor censitário urbano e repare como ele se distribui de forma regular. Veja também como o terreno tende a estar densamente ocupado, resultando em grande proximidade das unidades. Nesses setores, o endereçamento tende a ser regular e de fácil identificação. Por isso, o principal desafio de cobertura está relacionado com a densidade e concentração das unidades. Você pode dar uma olhada aí na figura acima. Soma-se a isso o fato de que o perímetro dos setores urbanos tende a estar associado aos logradouros existentes, o que faz com que ele, em tese, seja mais facilmente identificável. Entretanto, como os setores urbanos tendem a possuir dimensões menores em termos de área, é importante ter o cuidado de não exercer seus limites durante o percurso. Passo a passo. Ponto inicial. Nestas situações, você deve identificar as quadras e faces do setor para iniciar seu trabalho. 1. Localize no campo e identifique no mapa o perímetro do setor e a quadra onde está indicando o ponto inicial da descrição do perímetro. Identifique também o ponto de melhor acesso para iniciar o percurso e sinalize em seu mapa de papel. Fotografar este ponto é um recurso importante, que será tratado de forma mais apropriada adiante. Atenção! Lembre-se de que, em hipótese alguma, trabalhar fora do perímetro do setor que está em andamento. Lembre-se, em hipótese alguma, trabalhar fora do perímetro do setor que está em andamento. 2. Para iniciar a primeira fase, confira o nome do logradouro, o CEP e a localidade. Inicie o percurso caminhando pela face com as unidades, à sua direita, com o ombro direito junto à face, parando a cada endereço encontrado para realizar seu registro. Coletar as coordenadas geográficas e registrar a espécie. Nos endereços onde couber, realize a coleta do questionário e não deixe de registrar as edificações em construção ou em reforma. Assim, você terá identificado e registrado todos os domicílios e todos os estabelecimentos pelos procedimentos de confirmação, inclusão e exclusão. Ao terminar o percurso e a cobertura de todas as unidades da face, realize a sua conclusão no DMC. As unidades a serem visitadas tendem a ser vizinhas, seja dentro de uma mesma edificação, seja em edificações adjacentes. Portanto, esteja atento à existência de unidade nos fundos, no alto, no subsolo, em outras localizações de difícil identificação para evitar omissões.
Em caso de dúvida, procure sempre por informações com os moradores que já o atenderam. Será comum deparar com edificações com muitas unidades, edifícios e apartamentos, condomínios, prédios comerciais, etc. E até mesmo com condomínios com domicílios coletivos, no caso dos hotéis, asilos, pensões, alojamentos, etc. Nesse caso, entre em contato com o proprietário, gerente, administrador, síndico, porteiro, para obter melhor identificação do local a ser pesquisado. Ao encontrar unidades fechadas, comumente pelo fato de seus moradores estarem ausentes para trabalho, tenha cuidado especial no registro desses endereços e espécies. Atenção! Nos setores urbanos, os endereços localizados em esquinas estão localizados na interseção de duas faces. Estes casos existe o cuidado de não registrar o mesmo endereço em duas faces diferentes e de registrar o endereço na face pela qual este tem acesso. Caso exista um acesso para cada face, o morador deve indicar qual é o principal, que será registrado por você. Ao encerrar o percurso e a cobertura da primeira face e concluí-la no DMC, passe à próxima face, percorrendo no mesmo sentido, e realize o mesmo procedimento com todos os endereços de domicílios, estabelecimentos e edificações em construção ou em reforma. Conclua a face e assim sucessivamente até completar a quadra, conforme a sequência a seguir. Ao concluir o percurso e a cobertura da primeira quadra, passe a uma quadra adjacente e repita o procedimento com cada uma de suas faces até completar a quadra e passar à quadra seguinte. Repita este procedimento com todas as quadras do setor, garantindo que todas as faces sejam percorridas de forma ordenada e que todos os endereços e questionários sejam cobertos. Atenção, sempre que for útil a coleta e identificação de ponto de referência no setor de face ou endereço, registre fotografia do setor. Esta orientação implica em percorrer as faces de uma quadra sequencialmente, sempre indo à face adjacente em um percurso que tende a seguir o sentido horário. Este procedimento evidencia uma sequência padronizada de cobertura das faces e dos endereços das faces. Com isso, operações futuras encontrarão as faces e os endereços ordenados de forma organizada e sequencial, o que minimizará a possibilidade de omissões e agilizará o trabalho. Um método recomendável é iniciar a cobertura por uma quadra próxima dos limites do setor censitário e seguir para a quadra adjacente em um sentido ordenado, horário, por exemplo, cobrindo o setor das bordas para o centro em forma espiral. Todas as quadras e faces de um setor são numeradas com seus códigos. Assim, apesar de ser frequente que um setor seja composto pelas quadras 1, 2, 3, 4, 5, etc., e que cada uma destas quadras seja composta pelas faces 1, 2, 3, 4, entre outras. Não há obrigação de realizar a cobertura nesta ordem, caso esta não seja a mais conveniente. Então, quadra 2, quadra 1, quadra 3, quadra 4 e quadra 5. Atenção, é necessário ter atenção a estes códigos, sabendo, porém, que eles não determinam a ordenação da cobertura e não precisam ser sequenciais. A obrigação é cobrir o setor de forma ordenada e cuidadosa,
percorrendo as faces com as unidades à sua direita. Assim, em um setor com quadras numeradas sequencialmente de 1 a 5, pode ser mais proveitoso para um trabalho cuidadoso, organizado e ágil. Realizar a cobertura das quadras seguindo as ordens: 2, 1, 4, 3 e 5. Nesse caso, seguindo as ordens conforme essa figura aqui acima: 2, 1, 3, 4 e 5. Se torna mais fácil se você fizer o seu trabalho seguindo essa ordem. Atenção, da mesma forma, considerando uma quadra que tem as faces numeradas de 1 a 4, pode ser mais prático iniciar a cobertura pela face 3, seguindo para a 4, depois a face 1 e, por último, a face 2. Atenção, não há nenhum erro em proceder à cobertura do setor desta forma. Outra evidência disso é o fato de que há setores que não possuem numeração sequencial de quadras e que pode haver quadras formadas por faces que não possuem numeração sequencial. Assim, compreender o código das quadras e das faces como uma sequência obrigatória de cobertura é um equívoco de interpretação que pode confundir a erros na coleta. Então, ele está falando o seguinte, que você pode seguir a sequência, caso as quadras sejam numeradas, que se torna um trabalho mais fácil para você, mas você pode encontrar no seu setor censitário quadras que não estão numeradas, que isso não vai alterar em nada. Você pode seguir da 1, depois você pode ir para 5, que não vai alterar em nada, até porque você vai repetindo, você vai encontrar no setor quadras que não estarão numeradas, mas se tiver, com a numeração se torna mais fácil você seguindo a sequência. Observe outro exemplo de cobertura do setor por quadras e faces. Note que no caso a seguir, possui mais quadras e faces que os valores marcados indicam os códigos das quadras. A ordem do percurso, no entanto, está indicada pelas setas e não segue a ordem dos códigos das quadras. Da mesma forma, dentro de cada quadra, não há obrigatoriedade em seguir a ordem dos códigos das faces, mas de cobri-la sequencialmente, mantendo as unidades trabalhadas à sua direita. Ponto inicial. Dois, 4. No caso aqui seria 20, 19, 20, 21, 22, 23. Aí da 23 ele vai para 30, 31, 32. Da 32 vai para 27. Tenha atenção especial aos pontos de coordenada, pois as dimensões espaciais restritas dos setores urbanos aumentam as possibilidades de os pontos possuírem valores de coordenadas que não pertencem ao setor das unidades, que faz limite com as unidades do setor. Atenção, seu DMC emitirá um alerta nesses casos. Verifique se você está de fato dentro do seu setor censitário e procure fazer com que as coordenadas da unidade sejam registradas de forma apropriada no seu acesso ou em ponto alternativo, como já trabalhado neste manual. Caso você esteja corretamente posicionado em uma unidade que pertence ao setor em trabalho e por imprecisão do GPS, o DMC localiza o ponto fora do perímetro do setor, não há problemas em prosseguir a cobertura desta forma. O trabalho só estará concluído quando todas as quadras e faces estiverem percorridas, com todos os endereços adequadamente trabalhados e questionários devidamente coletados.
Esses procedimentos vão ajudá-lo na cobertura total das unidades a serem registradas em um setor urbano. Utilizando-se deles, você fará corretamente o percurso, empregando melhor o tempo de deslocamento dentro do seu setor de trabalho. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC envolvendo a temática identificação das faces e quadra em setor urbano. Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo iremos falar sobre os setores rurais, percurso organizado por áreas. Até lá!